Olá, minha gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos nesse encontro maravilhoso, que hoje pode ser um marco na história das constelações familiares aqui no nosso país e com certeza também para o mundo. Então, minha gente, eu estou esperando só admitir todo mundo que está aqui. Eu queria agradecer a todos que aceitaram esse convite. A gente tem já quase 400 pessoas lá no grupo. Falar que foi tudo feito assim, em cima, porque tem todo um procedimento, tudo que for feito a partir de agora, e a gente vai explicar isso com calma, ele tem que ser homologado junto com a entidade parceira, que é a Cabizin. E isso ocorreu só hoje de manhã. Mas, para a gente chegar na Cabizin, nós tivemos muita coisa, muito trabalho, muitas realizações. E eu queria, em primeiro momento, agradecer a ABC, na figura do Zé Miguel e da Vânia, com certeza, acreditarem nessa parceria, a gente está junto, que já faz um tempo que a gente está trabalhando juntos, porque a gente tem o mesmo caminho, e o caminho é o que for melhor para as constelações familiares do nosso país. E como todo mundo fala que não tem evidência, que não tem isso, não tem aquilo, a gente chegou numa entidade muito séria que faz a comprovação e faz o mapa de evidências. Então, pela ordem, para a gente não tomar o tempo de cada um, eu vou passar imediatamente a palavra a Daniele Précuma, que ela vai contar um pouco dessa história, já que ela foi que deu o primeiro passo, que começou essa história, e a gente vai, pela ordem, passar a palavra para Dani. Dani, você tem o seu tempo, por favor, não excluda seu tempo, e assim que acabar, devolva a palavra para mim, ok? Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Muito obrigada, gratidão pelo privilégio de estar aqui, recepcionada pelas essas grandes associações, ABC Sistemas e Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares. Para ser breve, começamos, então, eu tive a ideia de criar a Rede Práticas Sistêmicas para iniciar uma coleta de dados. Inicialmente, começamos com 6 grupos de trabalho, dentre eles, um deles era de verificar realmente se não existiam evidências científicas, conforme estavam acusando, né, naqueles eventos que aconteceram no Senado Federal no segundo semestre do ano de 2022. Então, tem um áudio aberto, se o pessoal puder cuidar disso, por gentileza. Então, nós sofríamos ataques, ainda sofremos, mas as coisas não se construíram de forma combativa, né? Pela Rede Práticas, nós resolvemos realmente assim esmiuçar, fazer a lição de casa, verificar, né, tudo que as acusações alarmavam a respeito e acusavam as constelações familiares, se realmente tinha fundamento, e separar, né, o joio do trigo, aquilo que a gente realmente precisava aprimorar, né, de que forma, em quais áreas. E então, desde a criação da Rede Práticas, em setembro de 2021, inicialmente com o apoio e co-coordenação do Dr. Sam Storch, da doutora Fabiana Quezada, inicialmente para fazer um mapeamento daquilo que acontecia no direito sistêmico no Brasil, os projetos e tudo mais. Esse trabalho evoluiu para outras áreas, então, como eu disse, hoje eu vou focar. A Ana está dizendo que está sem som. Eu estou sem som? Dani, pode seguir. Não, seu som está adequado. Ok. Então, nós estivemos... vou focar hoje no grupo de pesquisa científica, então, que com a co-coordenação dessa equipe lá na Rede Práticas da Flávia Martins, e um grupo de voluntários, como todo o trabalho que foi feito pela Rede Práticas em todas as áreas, nós fomos realmente garimpando
essas referências, essas pesquisas científicas. Existe um universo, e a doutora Vânia vai falar um pouco mais para frente, existe um universo de referências que realmente assim não trazem um aprofundamento, uma validade, então realmente assim, um garimpo, mas precisava começar de algum lugar, né? E depois de um tempo, nós verificamos ali na rede práticas que de todas as áreas que nós vínhamos acumulando dados e acumulando essa rede de trocas e tudo aquilo que a gente precisava melhorar, nós entendemos que nós tínhamos um material realmente muito profundo, né? Muito sério, muito didático, e resolvemos então que nós publicaríamos esses resultados, né? Nós, então, reunimos algumas dessas pessoas que, de voluntários, passaram a ser coautores da obra Constelação Familiar, Teoria, desculpa, deixa eu olhar aqui certinho o nome, Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética. Nós estamos finalizando as revisões, e grande parte desse conteúdo que foi pesquisado vai ser publicado de forma inédita, então a gente imagina que daqui a 60, 70 dias isso já esteja disponível. Porém, nessa trajetória, né, de pesquisas, muitas coisas aconteceram. E nós criamos, então, né, a partir da minha iniciativa e com o apoio, né, e bênção do Inácio, nós criamos um comitê de pesquisa científica com os pioneiros da pesquisa em se tratando de constelação familiar no Brasil. E a grande maioria está presente aqui hoje, e outros também estiveram nos ajudando nos bastidores, e nesse brainstorm, nesse grupo, que fará muitas mais coisas daqui para frente, além da notícia que a gente está dando hoje, que é essa assinatura do contrato com a Cabsim, a doutora Lisandra Sericato nos trouxe a notícia, né, dos caminhos por onde se realizavam os mapas de evidências e onde ficava realmente formalizada o fundamento das práticas integrativas de saúde, né, no Brasil. E assim, dessa maneira, né, por intermédio da pesquisa da doutora Lisandra Sericato, a Cabsim foi trazida aqui para esse comitê de pesquisa, e eu, na verdade, sou apenas uma gestora, uma organizadora, né, e uma ponte. Posso dizer que eu só faço as costuras desses grandes pesquisadores e mestres e meus professores que estão aqui hoje, e eles sim têm muita categoria para falar para vocês. Da minha parte, né, no que eu, então, como curiosa e para poder falar com um pouco de substância sobre aquilo que eu vinha tocando, que eu vinha tateando, que eu vinha ajudando a construir, eu escrevi o artigo que vai ser lançado, né, então, nesse próximo livro que eu estou organizando, que se chama Pesquisa versus Constelação, Possível Conciliação? E nesse meu artigo, com a ajuda desses pesquisadores que estão aqui e da supervisão, né, da professora Isabela Oliveira, do Dr. Marcelo Pelizoli, do Dr. José Miguel de Deus, que fizeram todas as revisões também do meu artigo, eu propus realmente para demonstrar para as pessoas como o caminho da pesquisa precisa ser pautado, né, numa formalidade, numa seriedade, para promover realmente esse trabalho nosso, para promover que mais pesquisas, muitas mais pesquisas com qualidade, com profundidade, e que realmente esses dados possam ser utilizados para muitas mais revisões sistemáticas possam vir. Então, vem coisa muito boa por aí, hoje é só uma pincelada, teremos muitas mais coisas adiante, mas nós estamos aqui hoje para celebrar realmente a formalização desse contrato, que a partir de agora vai dar seguimento, né, à inserção das constelações familiares
no mapa de evidência só para ela, de acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde, e a partir disso, isso será um divisor de águas, tanto para as constelações no Brasil, como para o mundo, e o resultado desse mapa vai gerar, acho que como uma primeira solução, é que realmente a constelação não vai mais poder ser acusada de pseudociência e abrirá caminhos, né, para muitas mais outras formas de pesquisa, porque as pessoas já vão saber por onde caminhar. Então, hoje eu agradeço a receptividade que eu tive da minha ideia pelas associações, pelo IBCF, pela ABC. Eu quero agradecer a todos os pesquisadores que foram voluntários na rede e que terão seus nomes no Hall da Fama assim que o nosso livro for publicado. E também quero agradecer a todos esses desbravadores da constelação no Brasil, né? Principalmente o doutor José Miguel de Deus e a doutora Vânia, que são os nossos ícones da pesquisa científica com as constelações no Brasil. Agradeço o carinho e a oportunidade de estar sempre aprendendo um pouquinho mais com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado por você também manter o seu horário. E vamos tocar Lisandra Sericato. A palavra está contigo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Inácio. Obrigado, Dani, pelas referências. Obrigado a todos os colegas aqui da pesquisa. Eu preciso ser breve, muito embora eu já tenha feito uma live sobre esse assunto, né? Há um tempo atrás, essa live custou mais de 1 hora, então quem tiver interesse em olhar todo o detalhamento da live que trata sobre a política nacional de práticas integrativas e complementares de saúde, tem uma live inteirinha lá na minha bio. Tá bem? Eu vou só fazer um pequeno parênteses aqui, Inácio, e agradecer imensamente pelo Caio estar aqui representando a Cabsim, que é um órgão de extrema importância, são pesquisadores do mundo inteiro reunidos sob, né, a tutela da Organização Mundial da Saúde, sob a tutela da Organização Pan-Americana de Saúde, várias organizações internacionais que assumiram com a Organização Mundial de Saúde, especialmente após o relatório de 2014, em realmente criar um planejamento até 2027 de instituir e regular as práticas integrativas e complementares de saúde em todos os Estados-membros do mundo, do planeta. E é com muita alegria, Dani, que eu cheguei até você e disse, vamos ao Cabsim. E como que eu cheguei ao Cabsim, né? Como que eu descobri, Caio, vocês? Eu sempre, como juiz, eu sempre tive, acho que isso é comum de todos os juízes, né? Eu sou muito comprometida com a verdade, mas a verdade não a minha verdade. Nós sabemos que existem valores arquetípicos, nós sabemos o que é justiça, nós sabemos o que é bondade, nós sabemos o que é poder, o que é abundância. São valores universais. E a verdade, ela vem do investigador, ela vem daquele que tem compromisso realmente com fatos, né? Com fatos que são possíveis de serem vistos, olhados e comprovados. Nós vivemos hoje num mundo em que a verdade foi relativizada. Ah, tudo é relativo? Não, gente. A verdade é um arquétipo absoluto. O que é verdade é verdade. Nós sabemos quando estamos errando, quando estamos acertando, nos nossos caminhos de ética, por exemplo. Todos nós erramos, todos nós damos alguns passos desviados e muitas vezes sem intenção, mas muitas vezes por não conhecer o caminho certo. E é aqui que eu chego quando eu digo que eu fui vasculhar para saber, poxa vida, mas por que tantas pessoas são contra as PICs, né? Por que isso? Por que o Conselho Federal de Medicina? Por que o Conselho Federal de Psicologia? Por que isso, afinal de contas? O que é, afinal de contas, essas PICs? Da onde que saiu isso? Quem é que regulamentou? Quem resolveu colocar isso como um plano de governo? Na nossa República Federativa do Brasil, sim. Vejam só, eu fui buscar na origem e eu comecei a colocar no Google porque eu não sabia da existência do Cabsim. O Cabsim é um consórcio acadêmico brasileiro que investiga as práticas integrativas e complementares de saúde.
contratada pelo Ministério da Saúde para quê? Justamente para buscar evidências, justamente para cumprir, né, uma sinalização da OMS, vamos proporcionar à população tão carente de saúde bem-estar, além do tratamento convencional. Né? Então, a partir daí, eu fui buscar e comecei a realmente. Hoje em dia, né, o mundo digital nos possibilita descobrir tudo. E aí eu descobri as maravilhas que é essa grande equipe de pesquisadores de ponta, todos, a grande maioria pós-doutores em pesquisa do mundo inteiro, traçando metas de como pesquisar e como chegar à conclusão de que essas 29 PICs que hoje nós temos, a partir de 2018, foram incorporadas mais 10 PICs, então nós temos 29 PICs, e nós precisamos, então, de uma forma séria, responsável, como a Daniele falou, uma pesquisa de ponta, né, de nível realmente científico, qualitativo, quantitativo, nós precisamos achar esses números e realmente verificar as evidências que todos nós que já tivemos alguma experiência com, independentemente de quais delas sejam, quem já não ouviu falar ou já não ouviu falar de pessoas e amigos que adorou a acupuntura, homeopatia, a fitoterapia, a Ayurveda, Yoga, medicina chinesa, dança circular, Reiki. Reiki, os enfermeiros aplicam Reiki em diversos hospitais. O Hospital Einstein é um que há muitos anos já pratica. Goiás tem um hospital desde 1987 que pratica terapias chamadas alternativas e que a OMS veio chamando de MTCI, Medicina Tradicional Complementar Integrativa. Naturopatia, reflexologia, medicina antroposófica, Ayurveda, aromaterapia, bioenergética, cromoterapia, imposição de mãos, que a gente chama de reiki, né? E terapias florais, inclusive, fazem parte das PICs hoje. E até que foram introduzidas as constelações familiares. Então, vejam, todas essas práticas integrativas, obviamente que elas não afastam a medicina convencional. Elas vêm já com esse nome. Integrar, complementar o quê? O bem-estar das pessoas. Se nós formos olhar um pouquinho na história dessa pesquisa que eu fiz, é algo muito interessante a gente verificar que, na verdade, desde 1988, depois o Caio pode me corrigir, Caio, se eu estiver errada, com algum dado numérico, porque realmente a minha pesquisa ela não deu tempo de ser tão profunda assim, mas dos dados que eu apurei do site da BIREM, do site da própria CAPCIM e outros sites da OMS, da OPAS, que desde 1988, na verdade, no Brasil, foram introduzidas algumas práticas, como, por exemplo, a acupuntura, que foi tão negada e tão defesa pelo Conselho Federal de Medicina, até que acabou o Conselho Federal de Medicina trazendo para si, e hoje só pode praticar acupuntura quem é médico. Então, vejam só o que vem de uma história de evolução, né, justamente de comprovação de evidências. Isso é que é lindo da gente ver, como, por exemplo, uma associação como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a Brasco, né, na sua representante, a doutora Carmen, quando ela refere que não é porque o Conselho Federal de Medicina não reconhece que outros conselhos não possam reconhecer. E o mundo todo tem olhado para isso. Nós temos dados de que nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% da população se utiliza dessas práticas integrativas de saúde. Quando a gente vai observar um pouquinho mais a questão da física mesmo, da física quântica ou da física clássica, o que a gente percebe? A velocidade dos sinais de energia eletromagnética é de cerca de 300 km por segundo. Isso Einstein já dizia, né? Todo mundo sabe disso, né? Agora, vocês sabem quanto é a velocidade de elementos químicos difusíveis? É menor do que 1 centímetro por segundo, ou seja, os sinais de energia são 100 vezes mais eficientes, infinitamente rápidos do que os sinais químicos. Que tipo de sinal vocês acham que o nosso corpo, uma comunidade de trilhões de células, prefere? Então, mais da metade da população norte-americana se consulta com profissionais da medicina complementar, recebendo esse bem-estar e logo necessitando menos
de alopatias, menos remédios, menos consultas. Se a energia que cura fosse vendida em dragas, qual seria a nossa resposta? E se nós pudermos tratar a saúde como bem-estar e não mais como doença? É uma mudança de paradigma. Total. Então, em 2014, a OMS, ciente de tudo isso, atualiza o seu relatório sobre o uso e incentivo das práticas e elabora estratégias. E aí, então, o Brasil é parceiro, né, nessas estratégias e se compromete, então, até 2027, expedir ações, incluindo, então, práticas tradicionais ou práticas complementares. Existe uma diferenciação entre prática tradicional, prática convencional, prática complementar, mas nós não temos tempo para fazer isso agora, porque o meu tempo está correndo e eu já estou quase no finzinho do meu tempo, Inácio. O que eu gostaria só de colocar aqui, pessoal, para vocês, é que realmente a gente ter a oportunidade de estar tendo essa orientação do Cabecim com todo o know-how, com toda a técnica que se tem, é realmente um presente para as constelações, para nós consteladores, para nós aplicadores no direito e para todos que já têm as suas próprias evidências e experimentos, né? Dentro do projeto que eu desenvolvo, que é o projeto no sistema de justiça penal, que eu criei e idealizei desde 2021, já tenho pesquisa elaborada também desde 2021, orientada pelo Núcleo de Pesquisa em Direito da Universidade Federal do Mato Grosso. Os dados são impressionantes no nível de realmente mudança de caráter. Muitas pessoas dizem, nossa, a Lisandra está exagerando. Não estou, gente. Nada como olhar para os olhos daquelas pessoas e ver como elas compreendem o seu passado de forma diferente, o quanto elas retomam a autoestima e o brilho no olho, que não se reflete no papel da pesquisa jamais, muito embora os dados da pesquisa qualitativa sejam fantásticos, cada vez que eu leio os depoimentos deles, eu me arrepio, mas dentro desse olhar deles, dizer, hoje eu sei que eu posso ser um novo eu, hoje eu sei que eu posso fazer diferente. Isso não tem preço. Então, dentro dos valores que nós temos aqui, dentro dos valores que são colocados pela própria Bireme, né? Equidade, excelência, solidariedade, respeito, integridade, garantir um desempenho transparente, ético, confiável. É isso que nós vamos ter junto ao Cabecim, e essa oportunidade, Caio, é realmente um presente para nós. Eu já estourei meu tempo aqui, Inácio, e vou devolver a palavra com muita gratidão. E só terminando aqui um dado estatístico, que mais de 170 estados membros da OMS reconheceram o uso da medicina tradicional complementar a partir de 2018. Então, o Brasil, ele está, sim, além do seu lugar, né, de ser o sistema de saúde de ponta nos últimos 30 anos, né, além disso, ele está entre esses 170 estados membros. Espera aí que tem alguém com o microfone ligado. Por favor, desliga o microfone. Pronto, já desliguei. Então, é muito lindo ver que o Brasil, há 30 anos já estando como lugar de ponta, né, no Sistema Único de Saúde, segue nesse lugar de ponta, cumprindo as estratégias da OMS com relação à política nacional de saúde complementar integrativa, e a constelação está lá e veio para ficar. Muito obrigada por essa oportunidade e vamos em frente. Ó, só uma informação, a Lisandra falou que a gente tem muito mais conteúdo. Hoje a gente só está dando um passo, um primeiro passo. Vão vir muitos outros. Então, fiquem nesse grupo que a gente vai estar compartilhando bastante conteúdo sobre o que é esse mapa de evidências. E dando sequência agora a nossa querida Vânia Meira. Primeiro as mulheres, né? Então, Vânia Meira, a palavra está contigo. Obrigada, Inácio. É uma honra para mim estar nesse grupo e eu agradeço muito o convite, tá? E, assim, para quem não sabe, eu sou médica anestesista. Em 2003, quando eu entrei em contato com as constelações, há 21 anos, eu tinha a ideia de salvar a minha mãe,
muitos de nós entramos nas constelações assim. Ela nunca quis saber de ir fundo nas constelações, mas me fez um pedido que a gente pesquisasse, que a gente levasse um olhar da pesquisa científica para o que a gente estava fazendo, para que tivesse respaldo e atingisse mais pessoas. E eu atendo esse pedido da minha mãe, e para mim foi fácil fazer isso. Eu sou casada com o José Miguel de Deus. Ele sempre foi do meio acadêmico, desde que a gente veio para Goiânia há 30 anos, e junto com ele, eu tenho, ele é o responsável, o coordenador por um projeto de extensão na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, e eu sou a coordenadora externa desse projeto. Então, para a gente sempre foi uma preocupação de trazer esse olhar da ciência para as constelações, tanto pelo nosso background, quanto pelo ambiente em que nós estávamos, né? E eu acompanho, eu faço parte de uma equipe de pesquisadores coordenado por ele, e o ano passado, com todas essas críticas que foram chegando em relação às constelações, eu acompanhei tudo isso muito de perto. Eu brinco, eu sou a primeira dama na ABC, na Associação Brasileira de Consteladores, eu sou só uma associada. O José Miguel que é o presidente, e eu acabo acompanhando muito por conta disso. E eu estive com ele em Brasília, acompanhados pela advogada da ABC, pela Kellen Medeiros, pela Cristine Aguiar, naqueles movimentos em relação junto ao CNJ, e eu acabava estando presente em toda aquela angústia, esses questionamentos, se tem ou não evidência científica de como já foi falado aqui. E, assim, uma das coisas que sempre vinha nas pautas. Cadê os números? Mostrem números para a gente que comprovem essas evidências, né? E aí, nós tínhamos esse trabalho maravilhoso realizado por tantos, mas encabeçado pela Daniele Preckelmann, na Rede Práticas Sistêmicas. Também um trabalho maravilhoso da doutora Lisandra Sericato. E o formato que nós tínhamos para mostrar, os números não eram tão facilmente acessíveis. As pessoas teriam que ir no artigo, ler aqueles dados e extrair a essência. E quem não é habituado a esse meio acadêmico, talvez não queira usar o seu tempo ou não consiga usar de forma apropriada para fazer uma leitura mais pontual disso. Então, num desses almoços em que eu estava presente, a doutora Kellen Medeiros falou: e se a gente organizasse de uma forma a tornar mais visível para as pessoas os números? Se a gente montasse um grupo para isso? Então, eu me disponibilizei. Eu tinha acabado de concluir meu doutorado, então eu estava ali com essa prática de leitura, de análise de artigos. Eu pedi autorização a Daniele se eu poderia acessar a tabela que ela tinha com os dados obtidos, né, na Rede Práticas Sistêmicas. Acabei também tendo acesso ao trabalho da doutora Lisandra, e eu sabia que era muito importante um trabalho mais aprofundado, que só, por exemplo, a CABSIM pode fazer, uma instituição assim, mas nós tínhamos pressa. A CABSIM, o doutor Caio vai explicar, nós vamos ter um tempo para trazer esses dados para serem mostrados, e a gente tinha uma angústia de quando perguntassem, cadê número, a gente tivesse algo para apresentar. Nesse sentido, eu vou tentar aqui, Inácio, se eu não conseguir, eu falo, mas eu vou mostrar um caminho que eu fiz, não vou falar dos dados, mas só para que vocês entendam o trabalho que está sendo realizado
com muito respeito, seguindo o que já estava acontecendo. Eu vou compartilhar aqui a tela e ver aqui. Vamos ver se é essa. Vocês conseguem ver? Não? Não, Vânia, não. Não. Então, eu vou tentar essa aqui. Essa vocês conseguem ver? Continua a mesma tela, que tem um xizinho de Excel e um xizinho só. Ah, é? Fecha e abre de novo. Bom, aí é que está o problema. Eu vou fechar. Pausei. Parei de compartilhar. Isso. Então, deixa eu ver se é essa aqui eu consigo. Essa vocês conseguem ver? Espera aí, ainda está abrindo. Agora sim. Tá. Então, rapidamente, só para que vocês entendam, eu não vou conseguir mostrar as tabelas de Excel, isso era só para mostrar o caminho que eu fiz. Eu recebi da Daniele uma tabela grande da Excel que tinha cerca de 278 itens. E eu fui ver um por um. Material riquíssimo e que envolvia também capítulos de livros, conferências, palestras. Nesse sentido, para mostrar número, eu precisei fazer um filtro. E eu construí uma segunda tabela de Excel em que eu reuni 79 arquivos. Nesses arquivos, nós tínhamos artigos científicos, teses de doutorado, dissertação, de mestrado e trabalhos de curso. Então, depois de analisar esses 79 arquivos, eu excluí 34 deles. Por quê? Porque, apesar de serem artigos científicos, eles não eram sobre as constelações de Bert Hellinger. Eram sobre o termo constelação, mas não desse trabalho do que a gente está falando aqui. Havia revisões de literatura, mas sem dados de campo, havia artigos de opinião e 10 dos arquivos, infelizmente, eu não tive acesso. Eu tentei, solicitei aos autores e não consegui. E aí, de 35 arquivos, o que eu fiz? Eu fiz um tabelamento parecido com o que eu tinha feito para o doutorado e antes para o mestrado. Eu fiz um tabelamento desses artigos. Então, nessa tabela, eu coloquei ano, autor e o lugar da pesquisa, o título e o periódico em que foi publicado, título original em inglês ou em original e traduzi para o português. Também pus o desenho do estudo, se é um artigo de revisão científica, de revisão sistemática, revisão narrativa, se é estudo controlado, randomizado, se não é. Quais os objetivos daquela pesquisa? A amostra, para a gente ter o N, o número de participantes, qual o método utilizado e quais foram os desfechos. Então, essa tabela, ela está pronta. Claro que tem muita coisa a ser acrescentada quando o CAPCI entrar, mas só para que vocês tenham ideia, aqui no final, eu acabei fazendo um resumo assim, ó. Vou chegar. Que tipo de trabalho é que eram? 3 revisões sistemáticas, 2 ensaios clínicos controlados randomizados, um clínico controlado não randomizado. Então, todos esses arquivos aqui têm dados de pesquisa, tem pessoas que deram depois depoimentos, foi apresentado o resultado, e isso aqui está pronto para a gente, por exemplo, poder mostrar de uma forma rápida para as pessoas. Olha, nós temos dados sim, tá certo? Essa foi a minha contribuição por enquanto. Eu sei que ela é muito superficial, mas é um passo dentro da nossa angústia, porque as críticas são bem-vindas, elas nos fizeram
sair daquela inércia do lugar comum em que nós estávamos e buscar respaldar esse legado tão rico do Bert Hellinger. Muito obrigada, e é só por enquanto. Estou aqui para ajudar no que for preciso. Ô, Vânia, então você para de compartilhar a tela e eu queria falar uma coisa. Não foi um trabalho simples, foram muitas horas de dedicação. A Vânia passava de madrugada fazendo isso e depois todo mundo acha que é fácil. Não é fácil. Teve muita gente envolvida e muito trabalho, mas é só um começo. A Vânia, ela é modesta. Mas bora lá continuar nosso trabalho. Só um minutinho, Inácio, que o pessoal estava pedindo aqui, né? A fonte dessas informações eu compartilhei no chat. A biblioteca da rede, né? Da onde essas mesmas fontes foi passada para a Vânia, não se trata da mesma planilha científica que a gente vai publicar do nosso livro. Se trata realmente da biblioteca da rede, e esse trabalho que a Vânia fez foi um garimpo, aonde ali estava realmente uma biblioteca bem crua, né, sem nenhuma assim, pincelada de dados, sem filtro daquilo que tinha realmente dados para pesquisar. Então, esse material da Vânia é inédito, é dela, mas se alguém quiser olhar e fazer o garimpo, essa biblioteca sempre esteve ali no portal da rede, mas ainda está nesse formato, assim, ainda muito solto, né? No futuro, né, doutora Vânia, a gente vai ver como vai publicar depois esse seu material também. Pode falar, Vânia. Só uma coisa, eu gostaria de dizer que o trabalho da doutora Lisandra, eu também tive autorização dela, eu fiz uma tabela semelhante, mas por questões éticas, o trabalho dela está para ser publicado em revista científica e eu não poderia apresentar aqui para vocês, mas eu também tabelei o trabalho maravilhoso que ela tem feito. Ó, vamos lá. Esse grupo que a gente criou de WhatsApp, a gente vai passar todas as informações que são possíveis passar. Aquelas que são confidenciais vão ficar entre as associações e a Cabizinho. Dando continuidade, Isabela Oliveira, seja muito bem-vinda. A palavra está contigo, querida. Olá, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, muito agradecida, Inácio, né, ABC, Cabicinho, todos aqui presentes pelo convite para poder estar falando aqui hoje. E eu gostaria de falar um pouco do que eu considero ser a minha contribuição para esse grupo, que, como vocês viram, é um grupo de alta qualidade. Eu faço minhas todas as palavras das colegas que falaram aqui antes de mim, né? E eu tenho certeza que estamos muito bem assessorados com a Cabicim. E talvez vocês, alguns aqui não me conheçam, né? Eu sou professora já há 28 anos aqui dentro da Universidade de Brasília, e eu posso dizer que eu tenho uma carreira multidisciplinar. Se, no caso, doutora Vânia, doutor José Miguel, eles são médicos, eu sou da área de humanas. E eu transitei pela comunicação, pela psicologia, pela história, e agora estou no campo da educação. Fora, digamos assim, o conhecimento que eu fui adquirindo pela minha própria natureza sobre a obra do Bert Hellinger. Então, eu considero que eu tenho aqui duas contribuições primordiais. Uma, trazer uma visão das ciências humanas. Por quê? Quando eu vou olhar para esse fenômeno, que é o fenômeno da constelação familiar, que nós estamos buscando encontrar um caminho científico para poder fazer uma observação e tirar resultados, né? É necessário aqui ter um entendimento de que o que é possível e o que não é possível de ser feito, né? Então, por exemplo, entender o que é esse fenômeno significa entender o que é a consciência. Então, nós podemos ter várias descrições possíveis, mas, em última instância, a gente não sabe ainda. A gente não sabe. E é muito difícil procurar ir por esse caminho e entender. Agora, nós podemos, sim, entender como trouxe maravilhosamente a Lisandra, eu já vi vários depoimentos do trabalho dela, qual é a percepção que a pessoa tinha de si, da sua história, e o que isso, depois de uma constelação familiar, o que isso trouxe para a vida dela.
né? Então, eu considero que a doutora Vânia e o doutor José Miguel, eles têm esse lado, digamos, das hard sciences, né? Que são essas que estão procurando métricas, amostras, duplo cego, fase 1, fase 2, fase 3, mas eu tenho uma outra contribuição, eu tenho uma contribuição multidisciplinar e da área de humanas, que vai, então, mostrar que talvez esse olhar não precisa recair para a explicação do fenômeno, mas pode recair no ser humano e no contexto que acontece. E a outra questão é a própria obra de Bert Hellinger, porque assim, quando me chamaram, por exemplo, para ajudar, que eu recebi aqui o convite da Fran Hellinger, da Fanny Lore, do Inácio, da Daniele, para ajudar nesse, digamos assim, nesse livro, né, que vai sair aqui, qual é a questão? É porque, tendo em vista que as nossas formações, elas têm uma baixa quantidade de teoria, e todas essas pessoas que estão desenvolvendo essas pesquisas foram formadas, mal ou bem, em algum curso de formação, nós temos, dentro dessa pesquisa científica, infelizmente, vamos colocar assim, ou naturalmente, porque toda a ciência começa assim, é uma necessidade de um fortalecimento teórico, né? E isso, então, por exemplo, fazia com que, e faz que eu falo assim, socorro, esse trabalho que precisa ser feito realmente é um trabalho muito grande, porque não apenas a gente tem que ir lá ver quantos estudos tem desse outro tipo, quais os resultados, mas isso precisa ser analisado até que ponto que isso se relaciona efetivamente com o que o Bert Hellinger falou da obra dele, né? Então, eu considero que essas são as minhas contribuições primordiais que tem para ser feito. Eu considero um trabalho extremamente importante, e eu gostaria de esclarecer uma coisa a partir do ponto de vista da obra do Bert Hellinger. Muito se diz que Bert Hellinger não gostava de fazer pesquisa, não queria que perguntasse. A ideia de por que não pesquisar, ou mesmo sequer perguntar à pessoa que eu atendo, né, o meu cliente, como é que ele está depois de uma constelação familiar, ela não vem de uma negação da ciência ou do caminho científico do conhecimento. Não, ele sempre falou da existência de dois caminhos de conhecimento. Um é o caminho científico e outro é o caminho fenomenológico, que é o caminho que ele trilhou para poder fazer todos os seus descobrimentos com a constelação familiar. Por quê? Porque o fenômeno da representação sempre existiu no teatro. Eu olho uma peça, eu choro, né? Eu vejo um filme, eu me emociono. Agora, o que você faz se eu digo sim para minha mamãe ou se eu não vou cortar meus laços tóxicos com você? O que ele observou, né, é que, na verdade, fazia toda a diferença o que eu digo para minha mãe, né? Bom, então, ele nunca negou a existência disso, ele tem um respeito profundo por aquele que acontece dentro do trabalho da constelação. E eu preciso ser ousada e dizer aqui, eu preciso ser ousada, porque Bert Hellinger foi ousado. Por exemplo, a primeira vez que ele se encontrou comigo e que ele foi conversar comigo sobre questões de trabalho, o que que ele disse? O que que ele quis que eu entendesse em primeiro lugar? Ele queria que eu entendesse que a constelação dele, que é a constelação dele, porque a gente pode ter milhares de possibilidades, era espiritual. Era espiritual. E quando você fala, puxa vida, mas então aí como é que nós vamos fazer uma análise científica disso? É exatamente, a nossa consciência é algo de qualidade, a nossa mente é algo de qualidade imaterial. Podemos chamar espiritual. Tanto que em vários livros do Bert Hellinger ele falava de espírito-mente. Então, fazer uma pesquisa do trabalho dele é entender que ele percebia essa dimensão, que o caminho cartesiano que foi desenhado por Descartes, ele partia de um pressuposto da existência de uma dicotomia entre corpo e espírito, entre corpo e mente. Mas isso foi avançando com o passar do tempo, né? E a gente tem, por exemplo, Humberto Maturana e Francisco Varela falando, não, é da complexidade da matéria que vai surgindo a consciência e ela vai se desenvolvendo. Então, existe uma simbiose entre matéria e consciência. Ou a gente está falando de inteligência artificial, não, vai chegar um ponto que a inteligência artificial vai ser autoconsciente. Nós não sabemos o que é a consciência. Então, se Bert Hellinger dizia para a gente não pesquisar ou não perguntar, era para que isso fosse preservado com todo respeito
que essa dimensão espiritual merece. Mas, por outro lado, e isso está na obra dele, ele disse sim, nós podemos fazer pesquisas científicas e precisamos fazer as pesquisas, mas talvez não focado no que é a constelação familiar, e mais naqueles benefícios que essa representação, seguindo esses princípios, desta maneira, consegue tais resultados. E eu acho que é isso que nós aqui todos vamos poder contribuir e vai poder trazer para nós uma maior consciência, né, do que existe, do que já foi feito, e também todas as evidências que a gente necessita para seguir trabalhando, crescendo. E, só para terminar, eu acho que agradecendo, né, porque por todos digamos, esses ataques nos quais eu e inclusive a advogada Kellen fomos as que receberam os ataques misóginos, os ataques, né, de gênero, as mulheres que foram efetivamente atacadas, não foram essas que eles dizem que nós da constelação familiar estamos atacando, não, nós aqui tivemos a nossa live hackeada, maltratadas na frente de todo mundo numa comissão de OAB. Então, que todos saibam disso, porque isso aconteceu. Então, o que está por trás também dessa utilização da ciência como se fosse a última verdade, que é quase uma religião, que, como Bert Hellinger mesmo disse, não tem uma postura científica, porque a postura científica é uma postura de curiosidade sobre tudo que existe no universo, que também está calcada numa rede de desinformação. E vamos, então, fazer a nossa parte, como eu disse, terminando agradecendo, porque disso tudo surgiu mais união aqui no campo da constelação familiar. É isso. Muito obrigada aí pela oportunidade. Não sei se eu passei do meu tempo. Dá tudo certo. Foi ótimo. Obrigado, Isabela. Ó, eu vou fazer o seguinte, lá no grupo de WhatsApp, depois eu vou mandar as redes sociais de todos que estão aqui palestrando, ok? E vamos dar caminhamento agora aos homens. José Miguel de Deus, já que ele é de Deus, venha conosco. Bora lá, Zé Miguel, a palavra está contigo. Boa noite, Inácio. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes, tá? Estão me ouvindo? Então, é uma honra muito grande estar aqui. Foi muito bom ouvir aí, né, a Daniela, a Lisandra, a Vânia e a Isabela, tá? Tudo que elas colocaram, eu também concordo, né, assim, muito, muito mesmo, tá? E boa noite também aí ao Dr. Caio Portela, que está, né, representando a Cabzin. Né? De fato, esse movimento todo foi importante para a gente chegar aonde a gente está chegando agora, quer dizer, onde a gente está começando, né, uma nova etapa, conforme o Inácio já colocou, né? Isso que já foi aí exposto é muito, muito verdade, muito importante. A gente sabe o potencial das constelações. Nós que somos consteladores, quem está envolvido com isso há pouco tempo e há muito tempo, sabe que a gente não precisaria provar nada para ninguém, né? Isso a gente sabe, porque a gente vê os efeitos nas pessoas. Mas não adianta a gente só apenas parecer que isso funciona, né? Infelizmente, o mundo precisa disso, né? E eu acho que há uma complementariedade muito grande no que a Isabela trouxe e no conhecimento científico habitual, né, que é cartesiano, né, infelizmente, mas e felizmente também, porque através desse fato do cartesianismo, né, as partes foram divididas e hoje nós temos recursos maravilhosos, né, que, por exemplo, pega uma cirurgia que nem a pessoa teria que abrir o peito, para fazer uma cirurgia no coração e fazer em 15 minutos, 20 minutos, através de uma artéria que vai na coxa, né, e que chega lá no coração e evita um pós-operatório super doloroso de 3 meses e a pessoa nem fica no hospital muitas horas, tá? Então, tudo é importante. E a ciência, ela vem sempre a reboque, tá? Sempre foi assim. As pessoas observam eventos, fenômenos, ou grupos observam isso, né? E depois isso vai virando um conhecimento empírico, né? Através da experiência, e depois a ciência chega. A ciência chega
Para quê? Para ver o alcance daquilo, para modular, né? Para ver especialmente a efetividade e a segurança. Concordo com a Isabela, né? Por enquanto é muito difícil a gente estudar fenômenos, pode ser que a gente consiga fazer isso mais adiante, né? É, mas a gente precisa estudar a efetividade e a segurança. É efetivo de verdade? É seguro? A gente sabe, nós que estamos nisso há muito tempo, né? A gente sabe que é, né? Na nossa observação, mas não basta eu observar e dizer algo, né? A humanidade, ela precisa disso também. E muitas pessoas precisam disso. E é muita gente que precisa disso. E a gente tem que se lembrar disso, né? Então, esse alcance, essa modulação, né? Por exemplo, eu dou um exemplo sempre da cirurgia de vídeo, né? A videocirurgia, essa que faz os furinhos na barriga, né? Que quando chegou foi aquele alvoroço, né? Todo mundo, as pessoas faziam um cursinho de fim de semana, operava porquinho, saía operando gente. E é claro que isso tem um preço. Um monte de gente foi ousado, teve complicações e a coisa evoluiu. Hoje ninguém quer fazer uma cirurgia se não for assim. Então as críticas são muito bem-vindas, como já foi dito antes, né? Eu quero agradecer, lembrando aqui que eu estou aqui representando a ABC, né? Essa parceria, né? As pessoas ficam preocupadas, né? Muitas pessoas ficam preocupadas, né, Inácio? Né? Se a ABC vai comprar o IBCF, se o IBCF vai comprar a ABC, a gente nunca se preocupou com isso. Não sei por que que as pessoas se preocupam com isso, né? A gente está no movimento aqui eh, de, de união, né? De caminhar juntos, porque no fundo todo mundo, nós todos estamos buscando a mesma coisa. Estamos buscando a respeitabilidade, a credibilidade desse trabalho de constelação familiar, conforme ele foi desenvolvido, né, pelo Bert Hellinger. Então, eu quero agradecer publicamente aqui, né, a todos vocês, mas especialmente a Vânia, que é minha esposa, né, vocês sabem, ela já falou aí, para quem não sabia, de fato, ela trabalhou várias madrugadas, tá certo? Sobrou para mim, né? Porque em vez dela estar lá comigo, deitada na cama, ela estava trabalhando de madrugada. Então, vocês estão vendo que tem muitos preços que todo mundo paga para estar fazendo esse trabalho. Mas eu achei que foi importante, foi uma coisa que eu pedi, né, para ela fazer, ela topou, né? Conforme ela disse, foi uma ideia que nasceu lá até da Kellen, lá em Brasília, e, e o material que ela produziu aí, né, a partir do material muito importante, já desenvolvido pela Daniele, pela Flávia, né, depois a Lisandra achou o cabizinho, né, eu tenho certeza que nós vamos estar bem representados nesse trabalho na Cabizim, né, com a Isabela Oliveira, né, que é doutora, tem doutorado, a Vânia, que tem doutorado, são pesquisadores, numa da área, né, uma ligada mais com a área da ciência mais, assim, biológicas, né, da área de biológicas, a outra mais das ciências humanas. Eu acho que isso vai ser uma complementariedade, mas todo mundo sabe que o Cabizim, que vai estar encabeçando isso, o professor, o doutor Caio, né, vai deixar isso mais claro. E todos esses conhecimentos, como eles são complementares, né, a gente tem agora, pelo menos, esses dados aí já um tanto mais tratados, e todos os conhecimentos são importantes, os conhecimentos que tem em livros são importantes, mas nessa hora, quando você chega lá no ministério, num lugar desse, isso não tem o mesmo peso, sabe, de artigos científicos revisados por pares. Então, nós mesmos, a nossa equipe temos um trabalho publicado em 2014, mostrando que a constelação ajuda mulheres com dor pélvica crônica. Temos um trabalho agora de pesquisa qualitativa mostrando que ajuda na alta ambulatorial dessas mulheres, publicado agora, né, há um mês atrás, mais ou menos, publicado em inglês, inclusive, tá? Português, inglês, espanhol. É, então, depois desse movimento, né, que a gente criou, começou a conversar sobre isso, eu procurei
aqui em Goiás tem um hospital que chama CREMIC, que é o Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar. E aí eu procurei a Secretaria de Estado de Saúde, né, aqui para buscar ajuda financeira para a gente, né, tentar buscar recurso para poder trazer, né, para fazer esse contrato com o Cabizim. É um negócio, é um fato que ainda está em aberto, tá certo? Mas eu acho pela necessidade, né, do tempo, pela precisão, né, nós resolvemos fechar uma parceria aí, ABC e BCF, né, e contratar o Cabizim, né, mesmo sem ter elencado esse dinheiro especificamente para pagar o custo disso, que tudo tem custo, é um trabalho que vai demorar vários meses, o Caio vai deixar isso mais claro aí para todo mundo, tá? Então, Inácio, e, e pessoal, e meninas, e Caio, o que a gente está aqui hoje é só mesmo, né, trazendo em público, né, da forma correta, como tem que ser, com todos os envolvidos, né, com o Cabizim aí presente, para que ele possa esclarecer para todo mundo o que que vai acontecer. Enquanto a gente não tem o estudo do Cabizim, que vai demorar mais tempo, esses dados que a Vânia levantou, depois, né, apurando lá vários dados que a Daniele desencadeou lá atrás, por exemplo, para entregar no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que eu quero deixar público aqui também, que apesar que nós pedimos ao Conselho Nacional de Direitos Humanos para participar de uma comissão que eles criaram, que soltaram uma resolução, até hoje não nos responderam, né, apesar de várias tentativas, só para ficar claro, mas isso aí já é o material que a gente teria para entregar lá, tá? Assim como no CNJ, né, que a nossa advogada pode fazer isso ainda, a Kellen, mas a gente queria trazer aqui para vocês primeiramente, tá? Então, já falei 9 minutos e 40 segundos, vou parar por aqui, só dizer que é uma alegria, Inácio, e que a gente está juntos, né? Juntos não é porque fundiu ABC e BCF, não, nós estamos juntos, né, como seguindo um princípio do trabalho sistêmico, que é buscar a reconciliação, né? Talvez por isso o Hellinger foi um dos indicados ao Prêmio Nobel da Paz em 2011. Queremos é paz, queremos é seguir aí remando na mesma direção, tá? Um abraço, obrigado aí. Boa noite a todos. Muito Obrigado, Zé obrigado aí. Miguel. Fantástico as suas colocações. E sem mais delongas, vamos ao grande convidado na noite, Caio Fábio Schilletti. Se eu errei, depois você me corrige por tela. Ele é diretor-secretário do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, Cabizim, bacharel em Naturologia, mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, doutorando da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, editor associado da revista Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares, membro fundador e atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Naturologia, membro da Secretaria Executiva da Biblioteca Virtual em Saúde, BIREME, OPAS, OMS e Rede MTCI Américas. Docente de pós-graduação em dor no Instituto Israelita Albert Einstein. Seja bem-vindo, Caio, a palavra está contigo, meu amigo. Obrigado, Inácio. Prazer estar aqui representando o consórcio. Só vou fazer uma retificação, eu não estou mais integrando a diretoria da SBNat, estou só agora apoiando, né, mas não estou mais na vice-presidência da SBNat desde o ano passado. Atualmente atuo na Federação Mundial de Naturopatia, com outras atribuições. Mas eu queria colocar alguns pontos aqui, né, obrigado aí pela introdução. O Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, ele é uma organização sem fins lucrativos, ele é uma rede de pesquisadores, né, a gente existe desde 2018, eu fui um dos fundadores, junto com um grupo de aproximadamente 20 pesquisadores que se reuniram num congresso de práticas integrativas em Natal, pensando nessa necessidade de estruturação de pesquisa na área de práticas integrativas. Essa já era uma necessidade na época e tem sido cada vez mais, né? E essa ideia deu frutos e a gente conseguiu montar o CABCIM, que agora
vai fazer 6 anos de existência. A gente tem uma trajetória aí como CNPJ, né? Nós nos organizamos como uma rede, uma associação, né, sem fins lucrativos, que reúne hoje cerca de 500 pesquisadores de várias universidades do Brasil. A gente se organiza em comitês científicos e procura cumprir um papel, uma missão, que é consolidar políticas públicas a partir das evidências científicas, né? Promover ciência e fazer essa interface com a ciência para que essa área se desenvolva. Então, a Lisandra aqui mencionou, né, as estratégias, né? Não sei se a Lisandra, acho que outras pessoas também mencionaram as estratégias, né, que a Organização Mundial da Saúde tem feito sobre o guarda-chuva Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas. É um guarda-chuva amplo, né, que envolve desde as medicinas ancestrais, né, o que seria aqui no Brasil as nossas medicinas indígenas, por exemplo, dos povos originários do Brasil, que a gente ainda não tem, a gente não tem muita sistematização disso, são tradições orais, né? Muitas dessas culturas a gente tem perdido muita informação, muito recurso dessas culturas, né? A gente explora pouco isso, pesquisa pouco. E todo o espectro das práticas, das terapias complementares, né? E o modelo integrativo, que é um diálogo entre essas abordagens complementares e tradicionais com o modelo convencional, né? Então, o consórcio, ele tem uma função de trazer as evidências para que elas virem políticas públicas. A gente já tem alguns exemplos disso, né, que a gente já realizou, né? E, enfim, então tem várias coisas ali importantes. São dados, né? Eu posso mostrar aqui algumas etapas, né, desse mapeamento que vai ser realizado, mas eu queria colocar algumas coisas, né? Então, primeiro que a gente teve uma primeira estratégia da OMS de 2014 a 2023, que foi prorrogada, né, que agora vai ser lançada de 2025 a 2030. Então, é uma estratégia 2034, desculpa, é uma estratégia que vai durar aí quase 10 anos, né? Ela está em revisão no momento, né? Então ela está em consulta pública. Eu pude participar de algumas etapas dessa estratégia e ela envolve muitos tipos de abordagens e práticas, e a Organização Mundial da Saúde tem apoiado, né, que os países membros se instrumentem, inclusive, principalmente com pesquisa científica, com essa base necessária para que as políticas públicas sejam oferecidas da forma que elas precisam ser oferecidas. Ou seja, toda política pública, ela precisa garantir segurança e eficácia daquilo que está sendo oferecido. A gente está lidando com recursos das pessoas, né? E o que a nossa estrutura, né, sociocultural faz com que essa estrutura sociocultural, para que ela garanta que aquele recurso público ele é bem aplicado, a gente tem os estudos, tem a pesquisa científica que valida, né, as condições que aquelas intervenções são aplicadas, quando, como, onde, né, quais são os limites, esse modelo é custo-efetivo, ou seja, o que eu gasto de recurso, né, para que essa prática seja usada retorna o suficiente dentro do modelo de saúde, economiza o suficiente, é melhor do que as intervenções padrão que eu tinha ali sendo oferecidas, né? Então, todas essas perguntas são respondidas pelo método científico, né, que vai buscar sistematização e reprodutibilidade, né? Então, eu preciso mostrar que aquela técnica ela é suficientemente sistematizada e que ela é reprodutível, que a gente consegue aplicar ela sendo reprodutível, né? Eu consigo aplicar ela em contextos diversos, né? Adaptar ela a esses contextos diversos e reproduzir essa eficácia
para além do efeito placebo que existe para toda e qualquer técnica, né? Então, toda e qualquer técnica que a pessoa confia que é terapêutica tem um efeito, é chamado de efeito placebo, que nada mais é do que uma boa parte da crença do indivíduo impactar na própria construção de saúde e nos indicadores daquilo que a gente está medindo, né? Então, todos os estudos científicos, eles passam por um modelo de validação, onde a gente tem um tipo de ensaio clínico, em geral randomizado, né, um ensaio controlado, onde eu comparo aquela intervenção com outra coisa, para que eu consiga mostrar essa efetividade, essa eficácia, né? Então, isso é bem importante, né? Eu tive, um pouco antes da pandemia, tenho até um histórico de colaborar com uma pesquisa de constelação, um pouco antes da pandemia, eu estava ajudando a desenhar um ensaio clínico randomizado para constelação, a gente chegou a montar todo o projeto de pesquisa, e a gente estava pilotando, né, fazendo pequenos testes dos instrumentos, ia acontecer ali na Associação Comunitária Monte Azul, um ensaio clínico randomizado, né, controlado, e aí a pandemia fez com que essa pesquisa se perdesse, ela foi arquivada, né, era o doutor Fernando Binhardi, no Unifesp, que estava à frente dessa pesquisa. Infelizmente, a gente não conseguiu seguir. Na época, a gente ainda não tinha nenhuma pesquisa científica sobre constelação, né? O que eu gostaria de trazer é que a PNPIC, ela existe muito antes da estratégia, essa estratégia de 2014 que eu mencionei, ela é de 2006 aqui no Brasil, e ela veio reconhecer práticas que já existiam ali dentro do Sistema Único de Saúde, já eram aplicadas, e a política foi uma forma de reconhecer e harmonizar, né, essa existência dessas práticas dentro dos serviços de saúde. E ela foi evoluindo ao longo do tempo. Se a gente olhar do ponto de vista científico, nem todas as práticas que existem na PNPIC têm maturidade científica para ser política pública, né? No entanto, todas as práticas de saúde, né, que são realizadas, que fazem parte de políticas, precisam de pesquisa para serem validadas ou não validadas, ou amadurecidas do ponto de vista científico, né, para a gente entender a aplicabilidade, os limites e as condições, né, e essas técnicas também terem a oportunidade de evoluir, né? Então, todo o conhecimento ele passa por um processo de maturação, e essa maturação ela pode ser muito assistida pelo próprio conhecimento científico. Se você observar, várias medicinas tradicionais têm passado, né, por esse processo de amadurecimento que passa pela validação científica. A medicina chinesa, por exemplo, é um exemplo de uma grande medicina tradicional que se instrumentou da ciência e produziu uma quantidade enorme de conhecimento científico, o que faz com que ela seja parte das práticas integrativas e uma das que mais tem evidência hoje dentro do nosso Sistema Único de Saúde, né? Amplamente implementada e amplamente assistida com muitas evidências, né? Isso faz com que isso não isenta, né, a ciência de problemas até paradigmáticos, né? Então, às vezes o que a gente chama de ciência, né, e é muito fácil vocês verem isso em grupos que têm um posicionamento às vezes muito radical, né, muito reducionista em cima do que é ciência e do que não é ciência, né, muito positivista. Isso acaba fazendo um desserviço, né, para a saúde pública, porque muitos dos conhecimentos das ciências sociais, né, muitos dos conhecimentos da psicologia, de outras disciplinas mais abertas, que dão conta de outras dimensões da representação do cuidado do ser humano, né, da saúde, elas não são
explicáveis por um paradigma muito restritivo e elas precisam de recursos mais amplos, né? De um olhar mais amplo, de teorias das ciências sociais, de teorias das ciências humanas, de modelos matemáticos diferenciados, de sistemas de validação diferenciados. Tem várias publicações sobre o tema, né? Eu mesmo tenho uma publicação de 2017 sobre métodos científicos para as medicinas tradicionais complementares integrativas, né? Uma publicação que explora a necessidade de desenhos metodológicos diferenciados dependendo do fenômeno que a gente está estudando. Então, depende do que você quer enxergar, você usa métodos diferentes que não só o ensaio clínico randomizado controlado convencional, né? Tem modelos de pesquisa como ensaio pragmático, como o N of One, como estudos de vida real, né? São vários tipos de estudo que você consegue criar uma estrutura sólida de validação, sem precisar, de fato, ter um engessamento metodológico que não se aplica ou não é aplicável para todos os tipos de fenômenos e todos os tipos de técnicas, especialmente técnicas onde você não consegue padronizar absolutamente todas as condições e você precisa individualizar aquelas condições, elas são técnicas mais complexas, né? Como o Ayurveda, a medicina chinesa, tem isso muito comum, né? Muito comum você encontrar essa individualização do tratamento, que não é pela doença, mas por uma dimensão da causa que não está na dimensão orgânica. Então, esse é um exemplo de uma necessidade de outro tipo de padronização metodológica, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o campo da ciência ele é muito diverso, então ele é pluriparadigmático, para começar, então a gente tem vários paradigmas acontecendo ali ao mesmo tempo, e algumas aproximações elas podem ser perigosas também. Então, às vezes, a gente, de fora da ciência, quem está de fora, quem não está muito apropriado dos métodos, da forma de pensar acadêmica, às vezes traduz uma teoria para uma aplicação imediata e a gente comete alguns equívocos. Então, sempre na construção científica, a gente precisa andar com bastante parcimônia antes de afirmar uma teoria como base de explicação para um fenômeno que a gente está observando, né? A gente tem muitos exemplos históricos, né? Então, um exemplo histórico foi o geocentrismo mesmo. No século II, por exemplo, a gente tinha uma teoria que explicava que a Terra ficava no centro do universo e a Lua, o Sol, os planetas giravam em torno da Terra. E na época você tinha uma série de teorias e cálculos matemáticos, que é o que tinha disponível ali, que essa teoria fazia sentido. E era fazia sentido naquela época, né? E isso foi quebrado depois, lá na frente, quando novas informações foram preenchendo essas lacunas do conhecimento, e aí, de repente, alguém falou, puxa, a gente estava errado, né? Não era por aí, né? Então, uma verdade incompleta, ela pode gerar um equívoco de interpretação. Então, esses fenômenos complexos, né, como a constelação, eu considero a constelação uma técnica que ela tem um arcabouço teórico por trás muito complexo, ela tem muitas coisas para serem avaliadas, né? Elas precisam ser estudadas com calma, etapa por etapa, premissa por premissa, né? Então, fazendo um olhar assim primário, né, tem um caminho bastante importante para ser percorrido pela constelação como desenvolvimento científico, e isso é extremamente importante. Muito bom ver esse grupo organizado e preocupado, né, com o desenvolvimento científico da área, né, e da prática da constelação. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade, né? A verdade, ela evolui com o tempo, né? E ela é desvendada, né, por essas lentes e arcabouços culturais, né? E a gente precisa considerar essas diferenças culturais dentro desse arcabouço. A humanidade é pluricultural. Se você olhar a estratégia da OMS, ela é toda pautada nessas adaptações onde
você consegue respeitar as diferenças socioculturais, as diferenças de visão, as diferenças de crença das pessoas, essa pluriculturalidade, que o Brasil é um dos países onde mais existe diversidade cultural, é uma questão importante, inclusive validada da saúde, né, no paradigma científico. Eu queria projetar um pouquinho aqui alguns dados para explicar o que a gente vai fazer, né, os mapas de evidência, enfim, e aí a gente caminhando aí para uma reflexão. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Ô Inácio, Caio, eu gostaria de falar um negócio, só rapidinho, enquanto você abre a projeção, porque eu vou ter que ir ao hospital, e aí, porque eu teria uma cirurgia de uma paciente que está perdendo muito sangue, e que eu segurei um pouco lá, mas eu não vou poder segurar mais, tá? Então eu vou sair, vou entrar no celular e vou acompanhando pelo caminho, tá bom? Que é isso, Zé Grande Miguel. abraço, gente. Eu vou entrar de novo do celular. Ok. Então, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim. Ok. Bom, os mapas de evidência, né? Então, eu já apresentei o CABCIM, né? Depois vocês podem, quem quiser, acessa o site, né? O CABCIM ele nasceu muito, quase que incubado pela Organização Pan-Americana da Saúde, especificamente pela BIREME, né? A BIREME nos ajudou muito no início, com o nosso site, com várias informações. A gente começou esse trabalho com os mapas de evidência com a BIREME, e ele nasce de uma necessidade da literatura que ligada ao aumento da produção científica nessas áreas, né, em várias áreas. O consórcio é focado nas medicinas tradicionais complementares integrativas, né, mas o movimento de mapas de evidência, ele está em vários campos diferentes do conhecimento. A gente começou a produzir muitas revisões sistemáticas da literatura, né? E essas revisões foram acumulando uma quantidade enorme de conhecimento, e aí surgiu a necessidade de consolidar esse conhecimento usando uma metodologia para você ter uma visão ampla de uma determinada técnica. Então, eu posso olhar, por exemplo, um mapa de evidências da acupuntura e ver tudo que eu tenho de evidência para aquela técnica. E o CABCIM tentou responder uma pergunta do Ministério da Saúde em 2018, que era: existem evidências para essa política de práticas integrativas? Tem alguma evidência sobre isso? Isso pode ser aplicado para as pessoas? Isso é seguro? Isso é eficaz? Então, para responder essa pergunta, os mapas vieram como um recurso metodológico, né, derivados de uma metodologia canadense chamada 3IE, e desde então a gente já em 26 mapas e alguns outros em desenvolvimento, né? Quem quiser depois explorar lá no site do CABCIM tem todas essas informações. Então, o consórcio hoje tem uma rede, né? Tem vários comitês, tem uma equipe de diretoria, tem uma equipe de gestão, pesquisadores, enfim, tem um core e depois pesquisadores associados que fazem parte desses mapas de evidência, dessa sistematização, né? Toda a área de medicinas tradicionais complementares integrativas, ela passa por uma tríade de conceitos, né? Então, muitas técnicas estão na categoria de produtos naturais, né? O Brasil tem uma riqueza muito grande disso, né? Vocês vão ver muitas MTCI desse bloco, né? Então, a fitoterapia, por exemplo, a aromaterapia está aqui dentro. Você tem as terapias não farmacológicas, né, que são intervenções que não envolvem substâncias. A constelação poderia ser uma intervenção desse bloco de terapias não farmacológicas. E você tem os sistemas médicos complexos, que são as racionalidades que usam, né, de diferentes produtos naturais e ou terapias farmacológicas, por exemplo, medicina chinesa, Ayurveda, né, o próprio modelo biomédico também é uma racionalidade, uma forma de enxergar a realidade com características específicas, né?
Então, todo sistema complexo ele tem as suas próprias características, a gente tem várias racionalidades, aqui é um artigo que mostra um pouco dessas racionalidades, e você tem ali um aumento da produção acadêmica, como eu havia falado, que vai gerando uma necessidade de compilar essas evidências, né? E vários conhecimentos inovadores têm surgido desse amadurecimento da pesquisa para essas medicinas tradicionais. Aqui eu coloco uma pesquisa, por exemplo, mostrando a inter-relação entre a Ayurveda e a genética, né, que é uma área de conhecimento de ponta, mostrando que os biotipos constitucionais do Ayurveda têm uma ligação com características que você consegue mapear na genética, né? Então, são coisas, você junta duas pontas, né? Conecta o modelo biomédico com saberes tradicionais de uma forma muito interessante. Aqui é a mesma coisa com medicina chinesa, né? Você juntando o conceito de calor e frio para doenças reumáticas, né? E mostrando essa relação entre um conhecimento do saber tradicional com um saber moderno, né? Então, essa é a pesquisa que eu falei sobre métodos. Depois, quem quiser, ela está disponível na literatura, enfim, vocês podem acessar. Mas vamos aos mapas de evidência, né? Todo mapa de evidência ele tem 6 etapas. Ele passa por um processo de busca, onde a gente convoca um grupo de especialistas para determinar esses termos de busca. Essa é uma das partes mais difíceis na área de medicinas tradicionais complementares integrativas. A gente tem um problema de padronização de termos de busca para a maior parte dessas técnicas. Então, cada país chama de um jeito a técnica, cada lugar publica com um nome diferente. Você não tem uma padronização de palavras-chave e a dificuldade de encontrar esses artigos é bastante significativa. Então, a gente investe um tempo significativo para montar grandes e amplas estratégias de busca nas bases de dados para conseguir recuperar esses artigos com as várias nomenclaturas que eles vão ter, né? Então, um exemplo, por exemplo, Shantala, né? Shantala é uma das técnicas muito conhecidas na medicina indiana, e esse é um termo completamente ocidental, que não existe na Índia, né? Se você fala Shantala para o indiano, ele não sabe nem o que é. Isso foi um erro de tradução, né? Na época que o Leboyer foi para a Índia e viu uma massagem sendo aplicada em uma criança e perguntou para o tradutor o que era. Ela falou Shantala. Shantala era o nome da menina que estava recebendo a massagem e não da técnica. A técnica era uma Abhyanga, né? Então, ficou conhecida no Ocidente como Shantala. E se você pesquisa nas bases de dados indianas, você não acha esse nome, ele não existe, ele não é um nome consolidado. Então, tem diferenças culturais, né? E a ciência ela é global, ela não é local. Então, quando eu estou falando de ciência, eu estou falando de uma busca que passa por bases de dados que são de muitos países e conteúdo quase que exclusivamente em inglês, mas você tem publicações em outras línguas também. Por que inglês? Porque o paradigma científico todo adotou o inglês como uma língua principal, vamos dizer assim, né? Então, a gente procura fazer isso. Então, essa busca ampla ela é realizada, depois você tem uma etapa de seleção desses artigos, tem um método, a seleção é por pares, né? Você tem no mínimo 2 especialistas para selecionar quais critérios, quais artigos entram ou não entram, com base nos critérios de inclusão, né? Então, se o artigo encaixa no tema, se ele responde à pergunta de pesquisa, se ele tem as características que foram estipuladas no desenho do método da pesquisa para que aquilo siga adiante, né? Depois a gente tem o estudo dessa categorização, né? Como a gente vai classificar esses estudos, quais são as categorias, qual é a padronização das técnicas, né? Então, a gente tem diferentes nomes para as mesmas técnicas e diferentes subtécnicas ali dentro, né? Quais vão ser as classificações que a gente vai usar para mostrar esses dados depois? Quantos tipos, por exemplo, da constelação, quantos tipos e variações de técnicas existem dentro da constelação, né? Existem variações. E congelou? Técnica.
diferente de constelação, né? A gente vai ter que determinar, olhar isso, pesquisar e estruturar tudo isso. Aí depois tem um desenho dessa infometria, né? Os gráficos, né? Como a gente vai visualizar esses dados. A gente gera um mapa visual, né? E depois faz um relatório que envolve tanto os resultados quanto os gaps, né? Gaps são as lacunas de evidência. Talvez uma das coisas mais preciosas que a gente gera de um mapa de evidência são as lacunas. Quais são as áreas onde eu mais preciso produzir evidência para aquela determinada área do conhecimento? Quais são, se eu tiver que estimular os pesquisadores a fazer pesquisa, quais são as áreas prioritárias, né? Às vezes a gente faz pesquisas repetidas ou pesquisas em direções que não são tão prioritárias. Então, todo esse engajamento aí dos gaps, ele faz parte desse método, né? Enfim, a gente tem várias ferramentas, aqui eu estou mostrando algumas, né? Esse aqui é o RedCap, é o banco de dados onde a gente faz o registro dos dados, depois aqui a gente é o Ryan, onde a gente faz a seleção dos estudos em pares, é uma ferramenta de seleção de estudos. Aqui é o Tableau Prep, é uma ferramenta que a gente faz as transformações dos dados para gerar interface gráfica, né? Então, é um processo bem complexo, às vezes com 300, 400 etapas de transformação de dado aqui dentro da ferramenta para você conseguir gerar aquele mapinha visual. Eu vou mostrar para vocês no final que é esse mapinha aqui de evidências, né? Então, você tem aqui as intervenções de um lado, em cima você tem os desfechos, né? As macrocategorias, e cada bolinha dessa é um número de intervenções e desfechos reportados dentro desses estudos de revisão. Quando eu clico numa bolinha dessa, aparece uma tabela embaixo, com os dados dessa revisão, com as informações dela, com a qualidade dessa revisão, que é um outro aspecto bem importante. Então, quando a gente faz mapa de evidência, a gente avalia a qualidade metodológica. Então, não basta só ser uma revisão, tem que ser uma revisão que vai passar por um grupo de pesquisadores que vai avaliar se tem viés, se não tem, se o pesquisador reportou tudo que precisava reportar, né? Então, por exemplo, se uma revisão sistemática ela não indica a fonte de financiamento, quem financiou aquilo, ela já tem um viés, ela já tem uma fraqueza. Se a revisão ela não mostra a lista dos estudos que foram excluídos, né? Se ela não justifica por que aqueles estudos foram excluídos, ela também já perde um ponto ali, ela já tem uma fraqueza, né? Tudo isso é para garantir, né, o máximo de neutralidade metodológica, né? Às vezes a gente tem um apego com uma determinada técnica e a gente precisa ser muito pragmático, né? A ciência é muito sobre pragmatismo. Às vezes, quando a gente mostra que alguma coisa um avanço na ciência, ele nem sempre é o que a nossa expectativa quer, né? Mas aquilo gera um amadurecimento e gera novas direções, né, de desenvolvimento tanto para a área quanto para a própria pesquisa, né? Então, a gente tem muitos exemplos bons e positivos de como a pesquisa ela incrementa, né, e amadurece muitas coisas que acontecem na área de medicinas tradicionais, complementares, integrativas, né? E abre muitas portas também, né? E aqui são algumas publicações aí de mapas, né? Algumas publicações científicas derivadas de mapas. Tem vários outros que não estão aqui, né? Mas a gente publicou vários deles ali, enfim, mapa de massagem pediátrica, de terapias corporais, na época do Covid a gente também fez um mapa bastante amplo, que não era só de revisões sistemáticas, na época a gente não tinha, né, revisões sistemáticas, era uma coisa muito nova. A gente fez uma revisão super ampla de recursos que poderiam ser usados, né, para enfrentamento da pandemia, desde saúde mental até condições associadas aos sintomas, enfim.
E os relatórios, né, desses mapas surgem também relatórios detalhados, né, analisando essas evidências, né, escrito por especialistas. Esses relatórios são registrados na Biblioteca Virtual em Saúde, eles têm um DOI, né, que é um número de registro de pesquisa científica. A gente registra o protocolo da pesquisa também numa plataforma de pesquisa, né, tem todo um protocolo, né, de passo a passo que a gente segue para estar em conformidade com o método científico, né? Então, os relatórios, eles são essa colaboração do CABCIM, OPAS e outras instituições, né, que eventualmente colaboram, e depois eles podem ser base de um trabalho como o Núcleo de Tradução do Conhecimento, que é um trabalho onde a gente faz essa tradução do conhecimento científico para matérias jornalísticas também, por exemplo. Então, muitas matérias que dialogam ali, por exemplo, como a técnica é aplicada no SUS, numa linguagem mais simples que o profissional de saúde que não fala inglês, por exemplo, que não entende muito de método científico, pode acessar também essa informação de forma facilitada, né? Isso chama tradução do conhecimento científico. O relatório ele ajuda a fazer essa tradução do conhecimento, né? Aqui são alguns pedaços de relatório, né? Então, só para vocês verem os gráficos aqui, uma análise aqui do mapa de doenças cardiovasculares, né? A gente tem várias técnicas, plantas medicinais, recursos integrativos que podem ser usados aqui para desfechos, né? E aí você tem tabelas e gráficos e infográficos que podem nortear diferentes políticas públicas, né? Um exemplo de política pública recente, o CABCIM fez um mapa de dor crônica que virou criou, assim, serviu de base para os protocolos de tratamento de dor crônica do município de São Paulo. Então, esse foi um exemplo de como uma consolidação consistente de evidência pode impactar uma política pública, ao fazer essa ponte entre o protocolo clínico e a evidência científica, por exemplo. Enfim. Acho que era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Enfim, protocolo clínico que eu citei de dor, né? Só para trazer um pouco dessa reflexão, né? O CABCIM, ele tem essa missão de traduzir o conhecimento científico e também de estimular novas pesquisas, apoiar pesquisadores, né, ajudar a articulação desses pesquisadores com as universidades, né? A gente faz muito isso. Hoje o CABCIM tem parceria com mais de 40 países. A gente tem conectados na nossa rede de articulação mais de 40 países, né? Então, somos uma rede bem ampla, né? Tem muitos projetos em andamento, temos um plano estratégico com a OPAS, né? Então, muitas coisas estão sendo desenvolvidas e é um prazer poder ajudar a constelação, né? Colaborar com a constelação familiar no seu desenvolvimento científico e na consolidação das evidências que existem aí da área. Não sei se alguém tem perguntas ou... Caio, eu acho que tem 200.000 perguntas, mas pelo adiantar da hora, eu vou me reservar o direito de a gente encerrar a live, eu vou passar essa gravação e tudo aquilo que for possível compartilhar com todos, a gente, em comum acordo com a CABCIM, a gente compartilha. Então, fica esse combinado entre nós. Tudo que for possível, a gente vai estar compartilhando. Primeiro, eu queria agradecer o Caio por todo esse seu tempo, esse seu conhecimento incrível. E a gente vê que a CABCIM realmente ela pode ajudar bastante as constelações, que é um trabalho incrível. Eu agradeço a Lisandra por ter feito essa ponte, ter encontrado. E em nome da ABC e do IBCF, e a gente tem certeza que a gente deu um passo. Ainda tem muita coisa a ser feita, muito trabalho a ser executado. Algumas pessoas perguntaram que tem material, não tem? Isso a gente vai passar lá no grupo. Então, continue nesse grupo, que todas as informações a gente vai passar lá. Caio, muito obrigado. Lisandra, Vânia, Isabela, José Miguel, Daniela, todo mundo que participou desse encontro e a todos vocês. Até a próxima. Obrigado, Caio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada.